Salve, salve, meu povo. Professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História de Pernambuco para o concurso da PMPE. Já estamos na reta final. A aula de hoje será 4 questões sobre o Brasil holandês. Então, esse período que nós temos quase certeza que vai cair na sua prova, vamos fazer questões hoje e falar sobre esse período. E aí, retomo, temos videoaulas de todos os conteúdos gratuitamente aqui no YouTube. Então, se você tiver qualquer dúvida, volta no canal e assiste as videoaulas, tanto de Brasil holandês, quanto, que lá está divididinho, quanto dos outros conteúdos, beleza? E aí, dia 25/1, teremos o nosso aulão de revisão geral de história. Apenas R$15, vai ser no formato online, vai ficar gravado também. Então, se você quiser, tá aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp para você poder falar comigo para adquirir esse conteúdo, beleza? Temos também as nossas apostilas tanto de questões, que eu acredito ser muito importante trabalhar com questões nessa reta final, e também a apostila de conteúdo, beleza? E temos também a nossa isolada, que está na reta final, mas caso você queira assistir as aulas gravadas, a gente pode fazer um desconto e aí você tem que falar comigo, beleza? Então, vamos começar as nossas questões. Antes disso, eu queria dizer uma coisa para você. Vocês sabem que eu sou direto, vou sempre o conteúdo, mas eu queria dizer uma coisa para você aqui. Você precisa focar em redação nessa reta final. Isso é uma dica que eu estou dando aqui como amigo mesmo. Vocês sabem que eu não dou aula de redação, enfim, não ganho nada com isso. Mas você que vai fazer o concurso da PMPE, que está me assistindo, você precisa treinar a redação. Isso vai ser o diferencial para a sua prova. Porque nas questões, as pessoas ficam próximas ali, entre 42 e 43 pontos, vamos dizer assim. Mas a redação será o diferencial. Então, você precisa sentar e treinar a redação. Não tem escapatória. Você pode assistir videoaula. Tem até uma videoaula aqui no canal da professora Evelyn, que é muito boa. Mas você pode assistir videoaula, ler. Mas o mais importante, dica aqui de professor, de alguém que quer o seu bem. Treine redação. Sente e escreva uma redação. Pelo menos 2 redações até o dia da sua prova. Beleza, meu povo? Estou dizendo isso porque eu acho que é muito importante essa informação. Porque tem gente que fica com medo e não faz redação. Vai ser muito importante. Tranquilo, beleza? E aí você bota aqui nos comentários se vocês estão treinando redação. Vocês podem se ajudar também aqui nos comentários e tal, porque eu acho que isso é muito importante. Beleza? Agora vamos para o vídeo conteúdo, que isso é muito importante. Vamos nessa. Vamos começar. E aí, começar com o período de Brasil holandês. Olha essa imagem que está aí colocada na tela. Sobre as invasões holandesas. Eu vou até ampliar um pouquinho aqui, para você conseguir entender melhor. Ele está falando sobre as 2 invasões holandesas ao território nordestino. A primeira, 1624, na Bahia. Deu certo? Não. Os holandeses foram expulsos da Bahia. E depois em Pernambuco, que durou, aí sim, de 1630 até 1654. Olha o período aí, tá certo? Outra coisa que é muito importante, que pode cair também na sua prova, olha o período que a gente chama de Nordeste holandês. Nordeste holandês. Se cair na sua prova dizendo que as invasões holandesas ficaram restritas ao período, ao estado de Pernambuco, é falso. Muito cuidado com isso. Então, olhou a imagem, isso é outra coisa que você precisa ter na sua prova, tranquilidade para olhar imagens, ler imagens, que a gente chama de semiótica também. Então, leia as imagens corretamente. Olha o Tratado de Tordesilhas também, que está colocado aí, tá certo? Aí na sua imagem você amplia e tal. É correto afirmar que os holandeses, então percebe, ele bota uma imagem e já bota o conteúdo. É possível afirmar que os holandeses, letra A, planejaram dominar a área assinalada no mapa a partir da tomada de Salvador, projeto que não se concretizou, uma vez que as invasões foram rapidamente combatidas pela coroa portuguesa, que evitou a ocupação por meio da mobilização e do armamento dos fazendeiros. Aqui vamos pensar o seguinte: primeiro, os holandeses queriam dominar por Salvador? Sim. Por quê? Qual era a capital do Brasil naquele período? Século XVII. Salvador. Então eles queriam dominar a capital. Tá certo. Foi rapidamente combatido? Não. Os holandeses passaram um ano em Salvador até serem expulsos. Então não foi rapidamente expulso de lá. Muito cuidado com isso. B.
infringiram o Tratado de Tordesilhas, firmado por Espanha e Portugal e reconhecido por todas as nações europeias, que estabelecia a exclusividade da colonização da América do Sul por esses dois países, razão pela qual as potências ibéricas se aliaram para expulsá-los. Vamos pensar aqui, olha só. Primeiro, o Tratado de Tordesilhas não era aceito por todos os países europeus. O principal país que não aceita o Tratado de Tordesilhas é a França. Até por isso, no século XVI, 1500, no começo da colonização, o país que tenta invadir o Brasil é a França. Então, muito cuidado com isso, tá certo? O Tratado de Tordesilhas não é aceito por todas as potências. Muito cuidado com essa relação. E outra coisa, dica de prova para você. Sempre que tiver uma palavra, todos, nenhum, sempre, nunca. Essas palavras, que eu gosto de chamar de totalizantes, quase sempre vai estar errado. Porque o contrário de todos não é nenhum. Às vezes você pensa isso, né? Mas é um raciocínio lógico aí, tá? Eu não sei quase nada de raciocínio lógico, mas isso eu sei. O contrário de todos é pelo menos um. Entendeu isso? Porque, veja, se ele diz assim, todas as nações europeias, uma nação não reconheceu, a questão está errada. Então, quando cair esse tipo de palavra na sua prova, muito, muito cuidado, ok? Essa dica é muito importante. Todos, nenhum, sempre, sempre, essas palavras assim, elas quase sempre vão estar equivocadas, certo? C. Protagonizaram duas grandes invasões por mar, sendo a primeira em Salvador, logo derrotada, e a segunda em Recife, que foi tomada e teve uma de suas áreas rebatizada de Cidade Maurícia, capital da Nova Holanda. E aí, isso está verdadeiro ou falso? Gente, essa relação que a gente vai ter aqui, voltamos aqui, eu cliquei no botão errado aqui. Então, essa alternativa, ela está correta, certo? Então, duas invasões. A primeira, derrotada, não conseguiram invadir, ficaram em Salvador, mas não conseguiram invadir e ocupar o território, e a segunda em Pernambuco, que aí sim você conseguiu ter a dominação desse período, e você vai ter a Cidade Maurícia, que vai ser Recife. Muito cuidado com isso. Cidade Maurícia é Recife, ok? Que é a capital da Nova Holanda. D. Conseguiram conquistar uma vasta área territorial do Nordeste brasileiro, graças ao apoio obtido dos fazendeiros locais, que puderam comerciar livremente o açúcar no mercado internacional e ter participação direta nos lucros da Companhia das Ilhas Ocidentais. Gente, tá falso. Olha só, Nassau, ele vai trazer os fazendeiros, os senhores de engenho, para próximo, comercializam, mas eles não têm liberdade total. E segundo, eles não têm acesso ao lucro da companhia. O lucro da companhia é da companhia, eles têm o lucro do próprio açúcar. Muito cuidado com isso, tá certo? Letra E. Ocuparam o Nordeste brasileiro após duas sucessivas invasões. Ambas vitoriosas. Parou aí, tá falso. A primeira vitoriosa? Não. A primeira está falsa. Beleza? Então, a primeira questão que fala sobre a invasão holandesa de fato, a gente tem como gabarito a letra C. Primeiro tentou invadir Salvador, não conseguiu. Depois invadiu Pernambuco e conseguiu. A invasão de Pernambuco se dá, sobretudo, por onde? Por Maria Farinha, onde eles entram pelo litoral, e por Recife, onde eles invadem também ali pelo porto, ok? Aí a gente dá aquela pausa para água. E para dizer, você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilha. Pega esse vídeo, joga nos grupos, manda para o pessoal, divulga, posta lá no Instagram, marca o professor, divulga de maneira geral. A outra, o Pix, que eu sempre deixo aqui na descrição. Esse canal é gratuito, seguirá sendo gratuito, inclusive seguirá com aulas para ESA, para outros concursos, mas o seu apoio é muito importante nesse processo. Beleza? Vamos embora. Segunda questão. Curiosamente, percebam como eu estou colocando questões grandes, longas, que é uma coisa que você precisa se adaptar. Curiosamente, a Companhia das Índias Ocidentais foi considerada a primeira empresa de capital aberto, utilizando a venda de ações para os interessados em patrocinar a invasão das áreas de domínio espanhol, fixados na porção mais rica da colônia portuguesa. Caberia aos holandeses fortalecer as atividades produtivas com o intuito de cumprir o objetivo da ocupação da região. Para essa função, foi nomeado o Conde Maurício de Nassau,
que passou a administrar a área de domínio holandês a partir de 1637. Então, percebam que é um texto de apoio bastante informativo. É essa relação que você vai ter nessa segunda questão. O controle político exercido por Nassau na região se notabilizou pela... Então, se a primeira questão fala sobre a invasão holandesa, a segunda é sobre o governo de Nassau. Então, vamos lá. Letra A. Profunda harmonia com os produtores açucareiros e a relativa tolerância empreendida na administração da região. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. É já a letra A, é o nosso gabarito. Então, como foi? Olha as estratégias de Nassau para angariar o apoio dos senhores de engenho. É isso que Nassau faz quando ele chega aqui. Lembre sempre o seguinte, olha, o que os holandeses querem? Açúcar. Quando Nassau chega aqui, ele chega para quê? Desenvolver o açúcar. Se você bota isso na cabeça, você não erra a questão que fala que Nassau chegou aqui para dar porrada em todo mundo e acabar com tudo. Está errado disso. Então, Nassau chegou aqui para estimular o comércio de açúcar. Que harmonia foi essa? A primeira coisa, ele emprestou dinheiro. É bom, né? Fazer amizade com alguém que dá dinheiro é melhor, né? Ele fez isso, ele empresta dinheiro. 2, liberdade religiosa. Para quem? Católicos, protestantes e judeus, certo? E a Câmara dos Escabinos, onde ele vai chamar os senhores de engenho para participar das discussões. Quem manda sou eu, mas eu vou chamar vocês para debaterem comigo aqui o que eu estou resolvendo. Entenderam isso? Essas são as principais coisas. E aí ele vai colocar ali, relativa à tolerância, sim. E aí relativa é até bom dizer, por quê? Porque você não tem uma tolerância completa, absoluta, religiosa, não é absoluto, mas uma parte é sim, ok? Então, assim, é relativo. Então, letra A, nosso gabarito. B, exclusivismo de empréstimos aos senhores de engenho não portugueses, ligados à atividade canavieira. Não, gente, não é esse exclusivismo de não portugueses, não. Até porque nesse período o sentimento era muito mais português, então tá errado dizer que é um sentimento que é um não português que vai receber esse empréstimo, ok? Letra C, abastecimento de trabalhadores africanos escravizados pela frota espanhola. Falso, completamente falso. Até porque quem abastecia os escravos eram os próprios portugueses que tinham bases em Angola. Quando Nassau, quando os holandeses ocupam Pernambuco, eles também ocupam Angola. Eu já falei isso, ó. A distância mais curta que existia naquele período do Atlântico era Recife, Luanda. Luanda é a capital de Angola, ok? Inclusive, Recife é uma linha reta para Luanda. Eu até brinco com meus alunos que se você quiser treinar para o TAF, você pode sair do Marco Zero em frente, nadando, que você vai chegar lá na costa de Luanda. Aí você vai chegar bem treinado para o seu TAF, ok? Então, tá errado dizer. Outra coisa, lembre sempre disso, ó. Espanhóis brigam com holandeses. Espanhóis são rivais dos holandeses. Letra D. Reforma arquitetônica empreendida nas cidades interioranas de Pernambuco. Pausa. Qual foi a cidade que teve reforma arquitetônica? Recife. É a capital. É o litoral que vai ser remodelado por Nassau. Então, tá falso dizer que é o interior, ok? Com o intuito de conquistar a simpatia de religião. Não, se a religião ficava em Olinda, então tá errado dizer isso, tá certo? Vamos embora. Letra E. Democratização religiosa. Empreendida, principalmente com relação às religiões de matriz africana. Gente, falso, para aí, falso. Nassau deu liberdade religiosa para as religiões de matriz africana? Não. Liberdade religiosa para os indígenas? Não, claro que não. Pelo amor de São Longuinho. Não tem liberdade religiosa para africanos e indígenas. Liberdade, lembre sempre, liberdade para os brancos. As religiões católico, protestante, judeu. Se cair uma questão dessa na sua prova, você vai lembrar da minha cara, assim, ó. Terceira questão. A história do denominado Brasil holandês exerce grande fascínio sobre a sociedade brasileira. E não é de hoje que o tema é caro aos pesquisadores, em especial aos historiadores de Pernambuco. Esses foram beneficiados pelas coletas documentais, feitas por José Higino Duarte Pereira e Joaquim Caetano Silva, em fins do século XIX, e que hoje se encontram no acervo do Instituto Arqueológico Histórico Geográfico, né? Esse é o nosso principal Instituto Histórico de Pernambuco, né? Instituto Geográfico de Pernambuco e da Biblioteca Nacional, respectivamente. Exatamente. Sobre o Brasil holandês, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá sobre a questão do Brasil holandês. Mais uma vez, é um texto de apoio que fala sobre as disputas historiográficas, sobre como está se buscando isso.
Essa canequinha aqui, ó, personalizada, minha aluna Larissa que me deu. É bonitinho que só. Eu sempre uso lá. Letra A. Sobre o Brasil holandês. Aproveitando o conflito existente entre Portugal e Espanha durante a União Ibérica, os flamengos se aproveitaram do descuido português em relação à América Portuguesa para invadir e colonizar um fragmento litorâneo do atual Brasil. Gente, vê só, muito cuidado com a coisa. Não existe uma disputa entre Portugal e Espanha. A Espanha domina Portugal, mas não é uma briga que vai existir. A briga é Holanda versus Espanha, não é Espanha e Portugal. Muito cuidado com isso. Existe uma União Ibérica. Olha o termo, União Ibérica. B. A Companhia das Ilhas Ocidentais possui uma perspectiva completamente diversa da administração portuguesa no que tange ao processo de colonização. Para os holandeses, o que deveria vigorar no território conquistado da América Portuguesa seria uma colônia de povoamento e não de exploração. Gente, isso está falso. E uma coisa que eu quero que você bote na cabeça. Essa ideia de que os holandeses eram bonzinhos, que os holandeses amavam o Brasil, pipipipopopó, isso está falso. Você não pode dizer isso, que a administração holandesa era mil maravilhas, enquanto os portugueses eram feios. Não é isso. O que existe, eles queriam explorar. Colonizador quer explorar. Ponto final. Ok? Então, não erre isso. Colonizador quer lucro, quer explorar. Ok? C. Cada um à sua maneira, lusos e flamengos estiveram engajados em uma missão civilizadora, na qual buscavam ajudar os habitantes do Brasil a aumentarem seu poder sobre a natureza, a explorarem os recursos naturais pelo benefício geral da humanidade e a se tornarem mais educados. Que coisa fofa, maravilhosa, linda. Claro que está falso. A missão dos holandeses era civilizar. A missão dos holandeses era explorar os recursos naturais pelo benefício da humanidade. Não, meu amigo. O cara que chega aqui e manda derrubar a Mata Atlântica para produzir cana-de-açúcar, nunca que esse cara quer o bem da humanidade. Ele quer o lucro pessoal dele. Se ele quisesse o bem da humanidade, ele não ia fazer isso. Então, a letra C está errada. E aqui eu vou repetir uma coisa. Muito cuidado com essas questões que reforçam a imagem dos holandeses como sendo bonzinhos, como sendo mil maravilhas. Qualquer coisa desse tipo tem uma probabilidade gigantesca de estar errado. Muito cuidado com isso. Letra D. A obra de Franz Post, um dos pintores que integravam a comitiva de Maurício Nassau, deve ser entendida não só como parte de um conjunto mais amplo de produtos culturais, mas também está relacionada ao contexto maior do imaginário sobre a América Portuguesa, o imaginário, tal qual elaborado socialmente no interior da cultura visual holandesa do século XVII. Perfeito, minha gente. É isso. Então, a obra de Franz Post, aí eu vou botar umas imagens de Franz Post aqui para você entender um pouquinho, rapidinho, só para você compreender. Vou colocar umas imagens de Franz Post para você conseguir compreender aqui na tela. Deixa eu apresentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui apresentar para vocês terem uma noção de como são as imagens de Franz Post. E isso, minha gente, tem uma dimensão geral que tem a ver com a imagem que eles tinham do Brasil. Então, e uma imagem dessa pode tranquilamente cair na sua prova. Olha uma questão aqui básica para a gente entender quando a gente pensa em Franz Post. Olha essa imagem aqui. Você pode tranquilamente ver essa representação, certo? E perceber como isso aqui, gente, é uma representação do Brasil. Então, ele tenta colocar uma imagem de Brasil na sua obra, aqui presente. Então, quando a gente olha para as imagens de Franz Post, você vai ter paisagem. E o Albert Ecaute vai trazer justamente o quê? Ele vai trazer as figuras. Como a gente pode ver aqui, por exemplo, aqui, olha como tem paisagens. Paisagens e mais paisagens. Então, percebam a beleza que existe. Percebam também que eles colocam muito céu. 2/3 da pintura de Franz Post é horizonte, porque no Brasil o horizonte é mais amplo. Então, percebam como até isso é um detalhe sobre a visão geral da América Portuguesa. Tranquilo? Enquanto que quando a gente pega o Albert Ecaute, então eu quero que vocês, porque essa é uma imagem que tranquilamente pode cair para vocês, certo? O que o Albert Ecaute vai mostrar são pessoas, olha aí, pessoas, frutas. Por quê? Porque a pintura na época, ela era
a foto que a gente tem hoje. Então, como é que eu posso mostrar quem são as pessoas que estão no Brasil? A fruta que tem no Brasil. Então, o Alberto Ecaute, ele chegou aqui com essa missão de pintar as pessoas e as coisas, ok? Então, essa imagem que a gente vai ter nesse momento aqui, quando a gente pensa nesse Brasil holandês. Então, pode tranquilamente cair para vocês essa visão sobre o Brasil holandês, ok? Pausa para água enquanto eu vou voltar para a questão. Vou apresentar a tela. Vamos embora. Então, nosso gabarito dessa questão é a letra D de dado, ok? Tá jogando para a tela, a gente vai ver agora, certo? Então, letra D de dado é o nosso gabarito. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, deixa aquele comentário, aquele joinha, comente. Meti até a camisa de Santa Cruz hoje, ó, porque meu Santinha ganhou, e amanhã vamos ganhar o clássico, certo? Amanhã vamos ganhar o clássico. Considerado grande intelectual e humanista, letra E, Maurício de Nassau defendeu, junto com a Companhia das Índias Ocidentais, que a escravatura fosse abolida nas terras holandesas da América. Falso. Para aí. Olha o que eu vou dizer agora. Nassau nunca defendeu o fim da escravidão. Os holandeses nunca defenderam o fim da escravidão. Ok? O Brasil holandês não é um momento de fim da escravidão. Não coloque isso na sua prova de jeito nenhum. Sendo este um dos motivos da grande popularidade que possuía nas terras pernambucanas. Já imaginou chegar para o senhor de engenho e dizer: eu vou acabar com a escravidão e isso aumentar a popularidade? Nunca, jamais. Por que ele ganhou apoio? Porque ele emprestou dinheiro, viu? Se perguntarem uma coisa, por que Nassau ganhou o apoio dos senhores de engenho? Emprestou dinheiro. Sobre a conquista holandesa do Nordeste brasileiro no período colonial, é correto afirmar. Então, uma questão aqui mais direta. Os conflitos entre portugueses e holandeses devem ser compreendidos no contexto da União Ibérica e da separação das províncias unidas do Império Habsburgo. Tá perfeito. Letra A já é o nosso gabarito. Então, os conflitos entre portugueses e holandeses estão por quê? Olha só, aqui grava o seguinte que eu vou dizer. Olha só. Século XVI. Portugueses e holandeses eram amigos, aliados, best friends. Quando vem a União Ibérica, que a Espanha domina Portugal, a Espanha era rival da Holanda. Então, Portugal começa a ser também rival da Holanda. Então, por isso que a disputa entre Portugal e Holanda está no contexto da União Ibérica. Então, nosso gabarito, letra A. Letra B. A ocupação das áreas de plantio de cana obrigou os holandeses a intensificarem a escravização dos indígenas, uma vez que não possuíam base no continente africano. Falso. Os holandeses possuíam base no continente africano, em Angola. C. Estabelecidos em Pernambuco, os holandeses empreenderam uma forte perseguição aos judeus e católicos. Pausa, tá errado. O período holandês é o período da tolerância religiosa. Fortalecer a difusão do protestantismo. Não. D. A administração de Maurício Nassau foi caracterizada pelo pragmatismo e pela desmontagem do grande centro de artistas e letrados organizado pelas autoridades portuguesas em Olinda. Falso. Nunca houve um grande centro letrado português em Olinda. Nunca houve. O que houve foi, quando Nassau chegou, ele trouxe para cá. Então, é o oposto. Quando Nassau chegou, ele montou esse esquema. Letra E. Os holandeses implementaram uma nova e eficiente estrutura produtiva, baseada em pequenas e médias propriedades familiares. Falso. Qual é o termo que a gente utiliza para falar da produção açucareira? Latifúndio. Grande propriedade de terra. Isto se alterou no período holandês? Não. Isto se mantém. Latifúndio, grande posse de terra. Última questão. Certo? Entre as principais razões para a insurreição pernambucana estava, letra A intensificação da cobrança dos empréstimos que os senhores de engenho haviam contraído com os banqueiros holandeses. Verdadeiríssimo. Letra A já é o nosso gabarito. Lembra de uma coisa. O primeiro motivo da revolta portuguesa dos senhores de engenho foi porque eles não queriam pagar os empréstimos. Então, é uma revolta dos checheiros. Não lembre isso, checheiro é um termo bem pernambucano, né? Mas é o caloteiro, certo? É uma revolta dos caloteiros, de quem não queria pagar empréstimo. Então, eles não querem pagar empréstimo, eles expulsam os holandeses por conta disso, tá certo?
A morte de Calabar. Não, tem nada a ver. Calabar é um outro personagem da história. Se quiser ouvir sobre Calabar, volta lá no nosso vídeo. C. As reformas agrárias promovidas pelos holandeses. Pronto, é o MST, os holandeses agora. Não, tem nada a ver. O holandês não fez reforma agrária. Inclusive, o que ele chegou aqui e fez foi: tu é senhor de terra, tu tem um latifúndio, pega dinheiro e vai produzir açúcar. O que provocou o fim dos grandes latifúndios. Falso, 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 falso. D. A invasão da região da Guanabara pelos franceses huguenotes. Tem nada a ver. A invasão do Rio de Janeiro tem a ver com a expulsão holandesa? Não, tem nada a ver. A expulsão da Companhia das Ilhas Ocidentais das Antilhas. Falso. Agora, lembra de uma coisa. É o contrário, porque quando os holandeses são expulsos de Pernambuco, onde a principal batalha é a Batalha de Guararapes, temos o vídeo Insurreição Pernambucana, pode voltar a assistir Insurreição Pernambucana, eles vão para onde? Para as Antilhas. Então é o oposto. Quando eles saem de Pernambuco, uma parte dos judeus vai para Nova York. Lembra disso? Nova York é uma cidade fundada por judeus que saíram de Pernambuco. E muitos holandeses vão para a Holanda, vão para as Antilhas produzir açúcar. O que faz com que o preço do açúcar decaia. Crise açucareira, que mais na frente vai gerar a Guerra dos Mascates. Beleza? Tranquilo. Foi um bom vídeo. Revise, leia, faça. Tenho certeza que você, nessa reta final, vai dar tudo certo. Nosso aulão, dia 25/1, será um prazer ter vocês comigo. E qualquer dúvida, chega no WhatsApp, tem a apostila e tamo junto até a sua aprovação. E agora é hora de revisão. E mais uma coisa, você que chegou até aqui, vá fazer uma redação. Acaba esse vídeo, vai fazer uma redação. Isso vai ser importante para a sua aprovação. Tenha certeza que você vai agradecer ao professor Diogo por essa dica também importante. Vai fazer uma redação. Beleza? Tamo junto. Forte abraço.